Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Torcida vascaína, se não for inscrito aqui no nosso canal, já dá aquela moral, se inscreve aqui no Vasco em Família. Deixa o like também, o like é muito importante para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral aqui pro Thiagão, deixando o like é importante, e comentando nos vídeos. Como vocês veem aí, eu respondo todo mundo e o comentário de vocês é muito importante, porque acrescenta aqui no nosso trabalho e me ajuda muito mais a aprender de Vasco da Gama. Pontos de vista diferentes são sempre importantes aqui pro crescimento do canal. Então, muito obrigado pelo comentário de vocês. Se inscreve também no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, o link vai estar aqui na descrição. Canal parceiro aqui do Vasco em Família, eu faço parte lá do canal também, então se inscreve lá. Hoje a gente vai ter uma live de pré-jogo às 2h30. Bora pro vídeo? Claro, vamos falar do jogo do nosso Vascão contra o CRB, vamos falar aí da escalação e o nosso ponto de vista também, esperando a opinião de vocês também. E vamos falar aí como o Vasco precisa, sinceramente, o Vasco precisa e todo vascaíno precisa entender isso, do Projeto Somamos. A gente vai trazer aqui o trecho da live lá no Cruz Maltino Sem Fronteira, onde o Nilton Maia, que participou, que é um dos executivos aí do Projeto Somamos, falou do projeto, falou do Levenciano e, cara, só deu a certeza que se a gente quer um Vasco melhor, a gente precisa, sentado na cadeira, é o presidente Levenciano. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Já vamos começar falando aí do jogo do Vasco hoje, às 4h30, contra o CRB. É importante a vitória, é muito importante para que o Vasco não fique longe ali da parte de cima da tabela. É importante que já no início do campeonato a gente não passe essa dificuldade, sempre lá em cima, para quando chegar no final do campeonato a gente sabe, poxa, passar aquele sufoco e vários vascaínos ter um infarto. Então é importante a gente conseguir os 3 pontos hoje para sempre estar ali próximo da parte de classificação. Perdão. Então, o CRB é um time que hoje me deixa muito preocupado. Isso é o que essa gestão entrega pra gente. Por quê? Porque o CRB é um time de muita intensidade. Eles são muito velozes. O Palmeiras sofreu com isso com ele, jogou no contra-ataque contra o Palmeiras e sofreu. Tem alguns jogadores ali na frente que têm velocidade e que vão tentar aproveitar desse fator contra o Vasco da Gama, o Vasco que é um time que sofre com isso, é um time que tem pouca intensidade. Então vamos falar aqui da escalação do nosso Vascão e do CRB também, e quero a opinião de vocês aí também, o que é que vocês acham da escalação do Marcelo Cabo e que acham do jogo também. Vamos lá. O Vascão vai entrar em campo com a seguinte escalação: Vanderlei, Leandro Castan e Hernando, Zeca e Riquelme, Rômulo, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel, na frente MT, Morato e Cano. Eu já vou dar aqui minha opinião, gostaria de vocês. Claro que não é um Vasco ideal, a gente já vem falando isso, sobre gestão, sobre tudo. Agora, o que o Vasco tem no elenco e o que o Marcelo Cabo vem fazendo, eu gostei muito dessa escalação. A gente pode aqui escolher outros nomes, eu posso escolher outro nome, você que vai comentar aí também outro nome, mas basicamente a característica, eu gostei. Eu gostei desse time aqui. Por quê? Ele entrou com o Riquelme por um lado, ele entrou com o Zeca pelo outro. Já me agrada bastante porque são jogadores mais velocidade, de mais qualidade e que vão chegar no fundo e vão poder proporcionar uma jogada melhor do que o Léo Matos pela direita e que o próprio Zeca pela esquerda, porque a gente sabe que o Zeca sempre corta pelo meio. Então gostei dessas duas mudanças. A zaga com o Hernando e Leandro Castan, eu vejo da seguinte forma: talvez seja a melhor opção do Vasco hoje. É difícil eu falar isso? Me dói falar isso? Me dói. Mas é a realidade que a gente está vivendo hoje. E a mudança que ele fez aqui no meio também com 2 volantes, me agrada. A gente pode aí falar, não, Bruno Gomes não, bota o Galaça. É aquela questão que eu tô falando de nome. Mas a característica dos 2 volantes me agradou. E o MT e Marquinhos Gabriel de armadores também foi uma boa escolha. Cano e Morato na frente. Vamos aguardar, é isso que eu vinha pedindo, um 4-4-2 com 2 volantes, com 2 armadores, com 2 atacantes. Eu acho sim que o Vasco vai fazer uma atuação bem melhor que vinha tendo. Essa é minha opinião. Queria saber de vocês também. Vamos lá pro time do CRB.
E vamos falar o seguinte aqui, ó. A escalação: Diogo Silva, que já passou no Vasco, Gum e Frazan. Na lateral direito, Reginaldo. Na esquerda também aí um revelado pelo Vasco, Alexandre Melo. No meio-campo tem aí o Martin e o Jean Patrick, que também passou pelo Vasco. E aí na frente é o que eu venho falando. Esse é o que o Vasco tem que ficar de olho. E importante ter os dois volantes para isso, para dar essa cobertura, tanto para os laterais como para os dois zagueiros. Diego Torres, o Alisson Farias de um lado, Evandro do outro e o Yuri na frente. Esse é o ponto forte deles, é um time de muita velocidade. Os três jogadores na frente, Evandro, Alisson Farias e Yuri, correm bem. E o Diogo Torres é um jogador de muita mobilidade e que consegue achar esses jogadores. Então o time do CRB era um time pra gente temer? Claro que não, mas no atual momento, o que essa gestão entrega pra gente, realmente, hoje, o CRB, na minha opinião, é o favorito. Me dói falar isso, me desculpa falar isso, mas é a realidade. Mas com a escalação que o Marcelo Cabo fez, eu fico mais confiante. Eu tô mais confiante que o Vasco vai conseguir a vitória, realmente, porque é o primeiro jogo que ele tá vindo com essa formação? Sim, mas eu acho, na minha opinião, que é a melhor. Então tô confiante na vitória e já vou dar meu placar aqui. Meu placar é o seguinte: 2-1 pro nosso Vascão. Deixa o placar de vocês aí, família vascaína. Família vascaína, para estar finalizando o vídeo, eu tive a oportunidade ontem de fazer uma live, de participar de uma live no Cruz Maltino Sem Fronteira. Não se esqueçam de se inscrever lá nesse canal, Cruz Maltino Sem Fronteira. Vamos ter um pré-jogo lá hoje, canal show de bola, dá essa moral aqui pra gente. Tive a oportunidade de fazer uma live com o Nilton Maia, que foi um dos executivos que participou do projeto Somamos, né, que colocou a experiência dele ali no projeto Somamos. Cara, e essa live só me deu a certeza de que o projeto Somamos, o Léo Vinciano e sua equipe executiva é o melhor para o nosso Vasco. E aí você vê essa foto que está circulando aí na internet, né, com as conquistas do Vasco, que ontem diversos, né, YouTubers, o Levin, o Peruca, diversos torcedores, né, se pronunciaram em relação a isso, desse absurdo. Mas aí eu te passo a pergunta: esperar o que dessa gestão que só coloca mulambo e refúgio lá dentro? Você tem certeza que quem jogou os troféus do Vasco na Kombi foi mulambo? Porque só entra mulambo e refúgio naquela porra. Eles só colocam isso lá dentro. Então, eu vou trazer aqui um trecho, um corte, né, da live de ontem, do Nilton Maia falando do Levin. Do amor que ele tem pelo Vasco, das críticas que ele recebeu. Ele fala até do Rodrigo Capello, que chamou o Levin de lunático, mas você acredita que o Rodrigo Capello ligou pro Nilton Maia ontem? Antes. Ligou pro Nilton Maia antes da matéria de chamar o Levin de lunático e tudo, e o Nilton Maia explicou tudo pra ele, que os 5 bilhões, claro que o Levin não ia pegar isso, explicou, e mesmo assim ele foi e fez a matéria. Vai explicar tudo isso aqui. E mais, foi uma visão que eu tive do Nilton Maia, de um executivo, que falou que mapeamos o problema do Vasco, descobrimos todos os problemas, tínhamos as soluções. Agora, se a gente ia ter os resultados imediatos, se a bola ia entrar, se a questão política ia ajudar, é outra coisa. A gente tem outros fatores para saber se o projeto ia dar certo. Então, essa é a cabeça de executivo. E a gente tem um Levin que tenta unir a torcida vascaína, um entusiasmo. Então, cara, só me deu a certeza que o projeto Somamos é melhor para o Vasco. Uma visão de um executivo que realmente ele tem que entender de números, ele tem que entender outros fatores, e ele não pode dizer que o projeto é certeza, e você tem um presidente que acredita nessas pessoas, que acreditam na força do Vasco, que acredita na torcida vascaína. Então tá tudo encaixado, diferentemente disso que a gente vê. Entram no clube sem nada. Mandaram funcionários embora, em plena pandemia, podendo causar problemas ao Vasco no ato trabalhista. Você vê um time fraquíssimo, você vê as conquistas do clube jogadas dessa maneira. Então, vascaíno, o vídeo de hoje, o final do vídeo de hoje é o questionamento. Você quer um Vasco do Somamos ou você quer um Vasco dos seus troféus jogado numa Kombi? Vou ficando por aqui, curte esse corte, curte o Nilton Maia também falando sobre o Levin, porque sim, ele é o presidente que vai mudar o Vasco. Vê até o final que vocês vão entender. E quem não gosta do Levin, e quem não acha que o Levin vai fazer um Vasco diferente, também vê. Vai ser importante para você construir a sua opinião. Tamo junto, vou ficando por aqui e é muito bom ser Vasco. Ô, Milton,
como o Milton já ressaltou aí, que hoje ele tem uma relação pessoal com o Leve, ô Milton, você pode falar para nós aqui da bancada e do chat, como você avalia aí a pessoa Leve como profissional, ainda mais se tratando de Vasco? Ele vive Vasco, ele respira Vasco, ele dorme Vasco, porque a gente vê muitos aí, a mídia convencional pouco se fala, mas tem muito meio aí de youtubers que fala mal do Leve, fala que ele é mentiroso, que ele é cascateiro, e assim, o Leve hoje ele é verdade, ele é um camarada verdadeiro, honesto, simples, como você falou que você tem uma relação boa com ele, você pode falar do Leve para nós aí, pessoa? Não, eu posso falar do Levin porque, vamos dizer, eu nunca julguei ele como cascateiro, mentiroso, mas a minha primeira impressão do Levin foi assim, pô, esse cara é louco. Esse cara, o sonho dele é maior do que o que ele pode abraçar. Essa foi a primeira impressão. E o Levin realmente era um cara muito otimista. Muito, muito, muito. E às vezes ele no entusiasmo dele, ele extrapola as colocações em cima do otimismo dele. Tá? Eu me tornei muito próximo do Levin durante a campanha, e o que foi mais importante foi após a campanha, que é o que fala do caráter das pessoas. Tá? Uma coisa seria muito fácil depois da campanha, falar, porra, dissolveu, morreu, mas a gente manteve, se a gente conseguiu manter um contato, um relacionamento naquele momento pós-campanha, é porque realmente eu vislumbro, vamos dizer, eu não tenho uma vírgula a falar do Levin, vamos dizer, pelo ponto de vista de caráter. Pelo ponto de vista de capacidade, eu acho que da onde ele veio e onde ele chegou, fala por si só. Tá? E não foi pelo meio político, não foi do herdor do pai, não veio do amigo. Acho que o sucesso dele profissional mostra que quando ele está engajado, ele consegue entregar. Fez muito mal para o Levin, pelo ponto de vista pessoal mesmo. Tá? Eu convivi a campanha com ele. Tá? Então, toda vez que você viu o Levin, sexta-feira à noite, sábado à noite, entrando no Twitter, no Instagram e batendo boca com o cara que chamou ele de ladrão ou de mentiroso, você sentia que aquilo não era o Levin brigando, era o Levin frustrado com as pessoas atacando ele de graça. Então, ele sente isso. Tá? Ele tem uma sensibilidade até com tudo que relaciona ao Vasco. Se fosse um cliente, se fosse o Newton que chegasse a brigasse com ele, não teria a mesma reação do que um vascaíno duvidando do amor dele ou das intenções dele perante o Vasco. Então, isso durante a campanha, tá? Às vezes fazia muito mal a ele. Muito mal. Então, por isso que eles falavam, o Levin não tem que bater boca pelo Twitter com o Zezinho que ele nem conhece. Mas isso era, vamos dizer, era o emocional dele falando vamos dizer, inconformado com um vascaíno duvidando das intenções e do amor dele perante ao Vasco. Então, na minha opinião, isso fez muito mal ao Levin ali durante a campanha. O Levin aprendeu a lidar com isso. Tá? Hoje, esse processo do Vasco, ele já entendeu. Tá? Ficou uma grande dúvida ali no período, recorre, não recorre, quem está recorrendo pode estar. Que você, quando leva uma pernada dessa, tá? É muito duro na sua vida. E da maneira pensando, tem sido muito duro para o Levin. Tá? Conviver com todo esse, vamos dizer, com todo esse drama, com toda essa tensão, com todo esse bastidor, porque ele não é uma pessoa assim. Ele não é uma pessoa que fomenta a briga, que fomenta o ódio, que fomenta nada. Então, esse ambiente tenso no Vasco fez mal a ele, ele aprendeu a conviver com isso. Tá? Então, eu como pessoa, tá? No começo, eu não entendi o Levin, porque a gente estava se conhecendo, depois a gente vem a entender e tenta conversar e explicar para ele que, infelizmente, aí eu digo, não é o Vasco, o futebol é isso. O futebol é amor e ódio, é paixão e razão e racionalidade com irracionalidade a cada dia. Eu falei, Levin, você nunca vai ser uma unanimidade, porque o dia que a bola não entrar, o nego vai olhar para ele e vai falar, seu filho é de uma puta. Você pode ganhar tudo,
Mas quando a bola não entrar, 2 jogos, você vai ser um filho da puta. Tá? Você pega o Palmeiras, passa por isso, o Flamengo passa por isso, todo mundo passa. Então, ele vive vamos dizer, uma transição de uma pessoa muito bem-sucedida, muito querida, muito afável, muito amável, num ambiente que a crítica ela vai existir, eu ia falar em inglês, independente do que você fez ou não fez, da sua intenção ou não. Então, eu peço que todos vocês não duvidem do amor do Vasco, do Leve ao Vasco, das intenções do Leve ao Vasco, quem gastou o que ele gastou, tá? As pessoas que ele trouxe, o que ele prega, o que ele faz, ele é aquilo. Tá? Então, às vezes, pode parecer que ele é, vamos dizer, um mentiroso. Pode parecer que ele não tem aquilo porque parece tão distante. Tá? Porque ele fala tudo com um otimismo que dá um ar, uma magnitude, que foi aquela história dos 4 bilhões que ele tinha. Falei, Levem, o problema não é ter, o problema é que as pessoas vão interpretar errado o que você falar. Tá? Para que você vai falar isso? Mas porque eu tenho 3 cartas que somadas não. Mas isso não, vou dizer, isso é motivo para alguém falar, você é um mentiroso, você é um megalomaníaco. E quem foi lá no Levem viu que tem as cartas, que somadas dão. E não adianta eu falar para o Rodrigo Capello, que conheço ele há muito tempo, falar que antes da reportagem, quando ele saiu, ele me ligou e eu expliquei para ele. Isso não quer dizer que vai usar, isso são excludentes, não é que o Levem vai pegar, contribuir. Tá? Eu expliquei o teor de cada uma, a força de cada carta. Uma era um term sheet, que é um documento, vamos dizer, já bastante elaborado, o outro uma carta de intenção, mas todos passaram por modelagem financeira, todos botaram a sua marca ali. Mas não adianta, quando você está num contexto político, as pessoas têm sua agenda, jornalista tem agenda. Tá? Então, o Levem vem vivendo um aprendizado pessoal, tá? Não técnico, não gerencial, mas pessoal e emocional nesse processo. Tá? Mas hoje ele já está, vamos dizer, muito mais maduro emocionalmente, tá? Para entender as dificuldades do jogo e a sujeira de um jogo de futebol. E volto a repetir, o Vasco pode ser um pouco pior, tá? Mas é a mesma coisa, você só muda o endereço. Não acha que o Flamengo é diferente, que o Botafogo é diferente, que não é. O Vasco é um pouco mais pesado. Tá? Cresceu um pouco mais pesado. Tá? Então, eu estou aqui até extrapolando um pouco na pergunta, porque, de novo, Levem é meu amigo incondicional, da gente sair hoje, da gente conviver em família. Tá? Então, eu sou suspeito para você falar de um amigo, mas você tem que falar o processo que de um ano você pega uma pessoa que você não conhece e hoje você convive intimamente. Então, ele é uma pessoa como outro qualquer. Tá? Tem seus problemas, tem problema familiar, tem problema emocional, como todo mundo tem aqui. Tá? Não achem que o Levem é um super-homem, mas que ele tem um amor condicional pelo Vasco, ele está disposto a entregar tudo que ele tem pelo Vasco, tá? Está disposto, a gastar, a perder suas horas de sono, seja lá o que for, tá? Pelo Vasco. Isso ele criou isso como uma razão da maneira dele entregar de volta a uma coisa que ele ama, tudo que ele recebeu e ele não tinha. Então, vamos dizer, esse é o Newton falando do Levem.